Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Iniciamos um novo trimestre com o estudo do grande conflito. Será um trimestre de grande aprendizado. Você tem esse livro? Nós distribuímos mais de 1 milhão por toda a terra. É o grande conflito condensado. Se você não tem esse livro, peça na Igreja Adventista mais próxima de sua casa. Porém, se você quer uma versão completa, você pode adquirir na Casa Publicadora Brasileira, a CPB. Este livro, com capa vermelha, é de 1911. Além do mais, eu assisti várias lições excelentes de nossos pastores. Temos inclusive o comentário oficial do pastor Eleazar, do canal Fala Sério Pastor, que está compartilhado aqui no nosso canal, mas está disponível aqui. E eu vou colocar o link também na descrição do vídeo. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui em nosso canal para juntos compartilharmos a palavra de Deus, para estudarmos assuntos que são voltados para a Bíblia, para a religião, para a fé. Você pode mandar perguntas para mim e eu vou responder você aqui no canal. Mas, como você já sabe, estamos em uma série muito interessante, uma série muito importante para nós. Nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina nesse trimestre. Eu fiz os comentários a pedido da Casa Publicadora Brasileira e agora eu estou transformando em vídeo aquilo que eu comentei na lição da Escola Sabatina, que a proposta está excelente. Olha, a lição, um tema, o grande conflito. Pensa numa lição boa. Então eu tenho certeza que você que está estudando a lição tem apreciado bastante. Hoje o nosso tema está muito bom, então fica com a gente até o final, compartilhe esse vídeo com seus amigos e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para eles. Muito bem, meus amigos, como eu mencionei para você, o tema geral da lição da Escola Sabatina desse trimestre, o grande conflito, tema excelente, fantástico mesmo. E a lição desta semana tem como título A Luz Brilha na Escuridão. Atribui-se a Albert Einstein a fala de que não existe escuridão. O que existe, de fato, é a ausência de luz, uma vez que não se pode medir a escuridão como se faz com a luz. A realidade é que a luz, mencionada no primeiro dia da criação, em Gênesis, é responsável não apenas pela iluminação e pelo calor, mas pela manutenção da vida no planeta. Você já parou para perguntar o que aconteceria se o Sol simplesmente apagasse? Você já se perguntou isso? Os seres humanos eles só saberiam disso cerca de 8 minutos depois, pois esse é o tempo em que a luz do Sol demora para chegar à Terra, em torno aí de 8 minutos. Em apenas um mês, a temperatura do planeta Terra chegaria a incríveis 123 graus abaixo de zero. Em apenas um mês, se a luz do Sol se apagasse, o planeta Terra chegaria a 123 graus Celsius abaixo de zero, isso em um mês. Para se ter uma ideia, a menor temperatura já registrada no planeta foi de menos 89, lá na Antártida, no dia 21 de julho de 1983, conforme está no site UOL, uma reportagem que tem por título Como seria se o Sol fosse desligado. Em 2 meses, praticamente não existiria mais vida na Terra, pois as temperaturas estariam beirando aquilo que a ciência chama de zero absoluto. Não é à toa que Cristo fez a analogia de que seus discípulos deveriam ser a luz do mundo. A luz do mundo. Bom, feita essa pequena introdução, eu queria analisar 3 tópicos com vocês neste comentário da lição desta semana. Primeiro tópico, a escuridão invadindo o cristianismo. Com a perseguição romana aos cristãos no primeiro século, eles se espalharam pelo império e por onde iam, eles pregavam o evangelho. Satanás percebeu que fracassaram os seus esforços para destruir o cristianismo por meios violentos. Ele então mudou a tática. Ao invés de perseguição e morte, ele inseriu heresias no cristianismo, provocando uma perseguição interna. O objetivo era destruir o cristianismo de dentro para fora. E como isso ocorreu?
O passo mais importante, talvez, para a inserção das heresias foi tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Todas as perseguições deixaram de existir, mas o preço da liberdade foi alto. Constantino, o imperador, ele foi a figura mais importante neste processo, sendo o primeiro imperador romano a se declarar cristão. Bom, com sua conversão, e aqui eu digo conversão entre aspas, porque nós não temos como definir se foi realmente uma conversão genuína, mas, enfim, também não podemos julgar a conversão de ninguém, não é? Com a sua conversão, o cristianismo deixou de ser uma religião mal vista e perseguida e uniu-se ao Estado, tornando-se a principal religião do Império Romano. Aquele cristianismo, outrora perseguido e ridicularizado, agora era a religião oficial de Roma. De perseguido, passou então a perseguidor. É triste dizer isto. E aqui eu já coloco diante de vocês o segundo tópico de análise desse nosso estudo. As trevas, então, elas se intensificam. Quanto custou ao cristianismo a liberdade e a condição de religião oficial de Roma? Custou sua integridade à palavra de Deus. Aos poucos, o cristianismo foi cedendo aos ditames romanos. A união da igreja com o Estado trouxe os piores resultados. O domingo como dia de guarda, em lugar do sábado bíblico, a adoração a imagens de escultura e intercessão dos santos, o purgatório e outras heresias foram entrando no cristianismo sorrateiramente. Como fazer tudo isso sem que os cristãos comparassem as práticas da igreja com a palavra de Deus? Era natural? A pessoa olha para o que a igreja está ensinando e vai para a Bíblia, tem um abismo aqui. Então, como que eles conseguiram fazer isso? A solução encontrada foi a retirada da Bíblia das mãos do povo. Apenas o clero agora tinha acesso à palavra de Deus e interpretava a palavra de Deus como lhe aprovesse. Durante muitos séculos, a circulação das escrituras foi proibida. Sacerdotes e prelados sem escrúpulos interpretavam seus ensinos de modo que favorecessem as suas pretensões. Assim, o chefe da igreja veio a ser quase universalmente reconhecido como o vigário de Deus na terra. Isso está no livro O Grande Conflito, na página 40. Bom, todos deviam crer no que eles dissessem, né? Os sacerdotes, o clero. O período de trevas se intensificou significativamente. Entretanto, é necessário dizer que, mesmo em meio às mais densas trevas espirituais que cobriam a terra, o mundo conhecido na época, não é? Deus nunca deixou de ter seus filhos mantendo a chama da verdade acesa. Em todo o período de trevas promovidos pelo próprio cristianismo apostatado, havia cristãos sinceros que mantinham sua fidelidade à palavra de Deus. Eles sempre foram luzes a brilhar em meio à escuridão. Valdenses, albingenses, huguenotes e outros servos de Deus ao longo da história são a prova viva de que a palavra de Deus nunca deixou de brilhar. Homens que praticamente deram a vida. E quando eu digo praticamente, eu estou falando assim, literalmente mesmo. Homens que eles escreviam a Bíblia à mão, eles ensinavam as crianças, eles decoravam longos trechos da Bíblia e foram perseguidos e mortos. Eles deram uma vida para que hoje, por exemplo, você tivesse este livro traduzido para poder estudar, para poder ler. Eu fico triste porque muita gente não valoriza isso. E aqui eu entro no terceiro tópico de estudo, de análise deste comentário nessa semana. A luz e as trevas atuais. Muita coisa aconteceu desde a conhecida Idade das Trevas até nossos dias. Entretanto, as artimanhas e estratégias do inimigo não mudaram. Desde o Iluminismo
e as escolas liberais de interpretação da Bíblia, como a alta crítica, por exemplo, a palavra de Deus tem sofrido constantes ataques. Teólogos, na tentativa de tornar o texto sagrado mais aceitável à academia científica, passaram a tratar o texto apenas como uma literatura comum, cheia de mitos. A Bíblia precisava ser desmitologizada. E uma vez que todos os mitos fossem retirados, o que sobrasse poderia ser considerado a palavra de Deus. Criação em 6 dias, literais, o mar vermelho se abrindo, uma jumenta falando, pessoas ressuscitando, Cristo andando sobre as águas, enfim, todos os milagres foram considerados mitos. Não, mar vermelho abrindo, isso é mito, isso não aconteceu. Não é? Os resquícios da alta crítica permanecem até hoje, com teólogos afirmando que a Bíblia precisa ser atualizada. Você já viu alguém falando isso? Pois é. Os resquícios da alta crítica, eles permanecem, porque tem teólogos até hoje dizendo por aí que a Bíblia precisa ser atualizada, outros propondo que a teologia do encontro, né? Não sei se você já ouviu falar nessa teologia, tem outros teólogos aí que propõem a teologia do encontro, em que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas ela se torna a palavra de Deus à medida em que o leitor tem um encontro com Deus ao ler alguma passagem. É mais ou menos assim, eu leio aqui um texto, puxa, Deus falou comigo, então aqui, agora isso aqui é a palavra de Deus. Aí eu li outro texto, não senti, então aqui já não é a palavra de Deus, percebe? Então, na verdade, ela vai se adequando à minha necessidade, se torna a palavra de Deus à medida em que me ajuda. Mais recentemente, alguns propuseram Jesus como chave hermenêutica da Bíblia. Parece muito bonita, né? A teoria que afirma que devemos olhar as Escrituras pelo olhar de Cristo e pela interpretação que ele fez. O problema é que os proponentes dessa ideia não usam o método que o próprio Cristo usou. Jesus, lá em Lucas capítulo 24, verso 27, diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito em todas as Escrituras. Então, o próprio Cristo usava um método de interpretação. Cristo deixava a própria Bíblia ser a sua intérprete. Mas alguns teólogos acreditam que alguns teólogos eles acreditam que usar Cristo como chave hermenêutica seria mais ou menos assim. O que Cristo falou, por exemplo, sobre a prática homossexual? O que Cristo falou sobre o uso de entorpecentes? O que Jesus falou sobre o uso de joias? Nada. Então, eles concluem que Jesus não falou nada. Só aceitamos condenar aquilo que Cristo condenou. Se Jesus não disse nada, então a gente também não diz nada. Como se o que Cristo falou anulasse o restante da Bíblia. Ou o que Cristo não falou anulasse o restante do que foi falado na Bíblia. Percebe? No fim, não querem usar Cristo como chave hermenêutica, mas usar a própria hermenêutica particular e defender os seus próprios pontos de vista, né? Supostamente apoiando-se em Cristo, quando na verdade só usam o nome dele. Assim, as velhas táticas do inimigo continuam a perpetuar-se no meio cristão, e a verdade vem sendo solapada. Mas, como nos tempos passados, Deus tem seus filhos que não se contaminaram com o vinho de Babilônia, e eles permanecem fiéis à palavra da verdade. Há em nossos dias homens e mulheres que têm levantado bem alto a tocha da verdade, pregando-a e iluminando as densas trevas morais e espirituais que hoje existem. Eu me alegro em saber que ainda existem pessoas assim. Sabe, lembro da época de Elias, aqueles 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Deus tem seus filhos sinceros, que permanecem fiéis ao dever como a bússola é fiel ao polo. Concluindo esse nosso estudo de hoje, a Idade Média ela ficou conhecida como a Idade das Trevas. Dias de perigo foram aqueles para a Igreja de Cristo. Os fiéis porta-vozes estandartes eram realmente poucos. Embora a verdade não fosse deixada sem testemunhas, às vezes parecia que o erro e a superstição prevaleciam completamente e a verdadeira religião seria banida da terra. O Grande Conflito, página 43. Vivemos dias semelhantes, com aparência de liberdade e com ampla circulação da palavra de Deus. Nunca se testemunhou tal distanciamento da Bíblia e de suas verdades.
Olhe, com aparência de liberdade, com a ampla circulação, nunca na história teve tanta Bíblia circulando pelo planeta. É o livro mais traduzido e vendido do mundo. Mas também nunca se testemunhou tal distanciamento da Bíblia e das suas verdades. A impressão é de que a verdadeira religião será banida da terra. Defender a verdade tem sido cada vez mais antiquado, desafiador. Mas essa é a nossa missão. Diz a serva do Senhor: quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando a sua lei mais esquecida for, então deve o nosso zelo ser ardoroso e o nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona. Participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Isso está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 115. Eu quero dizer para você que esse tempo chegou. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.